Por isso Jesus diz, reconcilia-te, a segunda etapa é, com o teu adversário. Emmanuel analisa essa frase com muita propriedade, através do Chico, e caracteriza que o perdão, ele precisa ser inicializado com você mesmo, na relação consigo próprio. O reconcilia-te é entre harmonia contigo. Reconcilia-te é assume a tua posição interna de pacificação. Rompe com o teu processo de culpa. Transmuta as questões pendentes que querem se manifestar como remorso. Essa talvez seja a nossa grande via para chegarmos no final e conseguirmos concluir o perdão num parto que brote em luz. Essa posição de se reconciliar consigo próprio é o auto-perdão, através do qual nós conseguimos construir o perdão ao outro. Esse auto-perdão, nós precisamos elaborá-lo em diversos níveis, desde uma visão teológica que nos impingiu no século IV, através de uma insinuação de Santo Agostinho, àquela época, de que nós nascíamos já com uma pecha originária. Nós trazíamos o pecado original e precisávamos, portanto, ser perdoados, a fim de nos liberarmos daquela matriz de culpa que está sediada e assentada lá em Adão, Eva, no início do mundo. Essa visão, ela nos deixava numa posição de muito desconforto, ou seja, você já nascia culpado. Você veja como era a estrutura de manipulação das consciências. Como tu nascias culpado, tu eras mais suscetível de ser manipulado, de ser, de alguma forma, manejado como uma massa de manobra. Isso é uma leitura histórica, não é nenhuma referência não elogiosa a essa ou aquela religiosidade. É apenas uma leitura histórica do que nós, seres humanos, fizemos ao longo das nossas vias reencarnatórias, usando o poder e fazendo aquilo que Allan Kardec dissera na Gênese, mostrando que a religião estava e foi sempre usado para o sentido da dominação. Nós usamos as pessoas através desses conceitos que não fazem parte naturalmente da nossa origem, mas implementamos, incutimos um sentido de pecado que acabou por determinar que, ao nascermos, nós já nascíamos, portanto, maculados e precisávamos de uma bênção, precisávamos de um batismo. Nada do que aconteceu com Jesus, nada que Jesus implementou enquanto educador, enquanto homem que nos sinalizou o caminho para a humanidade. Então, esse movimento já demonstra a necessidade de muitas pessoas poderem fazer esse auto-perdão que está relativo à questão existencial. Por que eu existo? Eu já existo pecaminoso. A visão espírita, naturalmente, não chancela essa percepção e essa manifestação ideológica, porque nós somos criados num ato de amor. E nós renascemos para fazermos o nosso caminho evolutivo, o nosso progresso. E a bênção é tão grande que, a despeito de termos cometido muitos equívocos, por certo, o Pai sugere, através das suas leis, que possamos renascer com o velamento dessas lembranças. Dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Faz-se isso, a natureza expressa a misericórdia divina, demonstrando que o ser, quando vela as suas lembranças, ele é mais senhor de si. Ora, há muitos fatos nessa vida que nós diríamos assim, se eu pudesse esquecer isso da minha mente. Se eu pudesse deletar esse momento da minha existência. Se eu pudesse fazer um corte desse ano da minha vida, porque são fatos que nos marcaram muito, especialmente os fatos que nós fomos os protagonistas, que nós fomos os autores ou coautores de dores, que até hoje nós tentamos administrá-las,
que até hoje elas repercutem. Quantos de nós cometemos alguns equívocos e esquecemos? Esquecemos como se fosse de propósito. São os nossos mecanismos de defesa. Entramos bárbaro, efetivamente, e a gente não dá conta. E a gente vela a consciência fazendo um esquecimento na própria encarnação, através de um mecanismo de autoconservação, de autoproteção, que se chama um mecanismo de defesa, e nós bloqueamos aquela lembrança para que a gente continue sobrevivendo. Então a misericórdia divina, ela é genial, porque nos deu um cérebro, que é muito grosseiro, em considerando o perispírito. Quando a gente renasce, nós sofremos um processo de adormecimento, de esquecimento relativo, para que, esquecido das falcatruas que possamos cometer, a gente possa retomar a vida mais senhor de si, a fim de não ficarmos pendurados na culpa. Veja que a própria misericórdia divina, ela não estimula a culpa tóxica, ela não reforça essa dinâmica do pecado, ao contrário, ela tenta velar os nossos movimentos inadequados e nos dá a oportunidade de recomeçar numa possibilidade mais honrosa, numa possibilidade de melhor aproveitamento do tempo. É lógico que ela não apaga completamente, porque esses conteúdos eles estão dentro de nós. Por isso o esquecimento é relativo. E essa lembrança intuitiva, as tendências, as inclinações que nós trazemos, nos dão um sentido de que área nós devemos ter mais vigilância. Nos dão uma dica de que em que pontos você precisa estar mais atento para não ser tragado por si próprio numa posição inadequada de invigilância, recaindo no mesmo ponto, no mesmo buraco. E essa situação, ela sinaliza para você intuitivamente, e a vida faz movimento convidando você à superação. Toda área que nós não superamos no auto-perdão, a vida nos traz de volta. Ela nos traz de volta, não é para a gente cair, é para a gente superar. A tentação só existe quando há a possibilidade da sedução. Ela deixa de existir quando eu cresço. Então a vida faz um movimento para que eu cresça. Depois que eu cresço, aquilo passa e já não me chama mais atenção. Já não me é mais nenhuma ameaça. Então esse é o movimento da vida que nos coloca no lugar do crime, mas com esquecimento relativo do crime, mas não com esquecimento absoluto. Eu olho para a minha família e vejo intuitivamente que aquela alma, aquele parceiro, aquela parceira, aquele pai, tem a ver comigo. Mas eu não lembro dos detalhes, porque se lembrasse, não daria conta de poder fazer agora uma retomada do nosso caminho. Então, a bênção divina, a misericórdia divina, o perdão divino, nos oferece sempre mais uma chance, e não é só mais uma, é sempre mais uma chance, e nos permite esse esquecimento relativo para a gente poder aprender com aquela experiência, lidando com mais competência, mais exonerado das culpas internas, mas trazendo aquela sinalização vermelha, dizendo cuidado, ou amarela, se preferirem, cuidado, atenção, atenção, atenção. E é do código divino essa lembrança, para que tenhamos bastante atenção naquelas áreas que acionam o nosso espírito, seja no campo da sexualidade, no campo do poder, no campo da ambição, no campo do ciúme, no campo do respeito ao corpo, enfim, nos diversos setores em que nos movimentamos na vida, dando-nos um toque para que consigamos fazer o caminho da nossa superação como um aluno repetente que reencontra uma matéria que volta, porque ele não foi aprovado, para que ele faça o seu movimento de acesso, e não para que ele caia.